Fala galera, passando aqui para fazer um vídeo sobre comunicação e vendas. E hoje eu vou passar alguns hackzinhos que eu utilizo que me ajudam demais no processo de venda, principalmente ali quando eu estou vendendo algum serviço dentro da agência, assessoria de marketing ou até mesmo algum produto, roupa. E também já veio me lapidando dia após dia e alicerçando cada vez mais o meu conhecimento em comunicação e vendas. Tenho muito a aprender, mas é aquela história, né? Ninguém é tão grande que não possa aprender e ninguém é tão pequeno que não possa ensinar. E eu vou tentar passar aqui um pouco de valor para vocês, tentar gerar conteúdo e agregar na vida de vocês. Então vamos lá, eu anotei aqui alguns tópicos pra gente falar nesse videozinho rápido. Quais são os tópicos? O primeiro, são 3 pilares que a gente vai falar aqui no vídeo. O primeiro pilar é crie um ambiente de liberdade. O que é criar um ambiente de liberdade? Na comunicação interpessoal, pessoa para pessoa, quando está em um ambiente de vendas, tem um vendedor e tem um cliente, geralmente tem algo entre o vendedor e o cliente que dificulta a aproximação. Eles não conseguem se aproximar de maneira uniforme. A liberdade é a maneira como você consegue fluir harmonicamente até chegar ao cliente, a gerar intimidade, a gerar conhecimento sobre o cliente, o que ele quer, o que ele realmente quer ganhar com o que eu estou vendendo, quais são os medos dele, o que ele deseja com esse produto. Quando você vai conhecendo essas circunstâncias que moldam a comunicação e também separa o vendedor do cliente, esse espaço entre o vendedor e o cliente é onde está a liberdade. E com essa liberdade você consegue se aproximar cada vez mais do cliente. Então qual é a sacada da liberdade? Tem uma coisa que eu faço muito e utilizo muito e dá muito certo. É o quê? Pela uma frase dá para sintetizar bem esse conhecimento. O que é venda sem vender. O grande truque na comunicação, na minha visão, tá em você ter uma relação tão próxima e que você constrói tão facilmente a intimidade e o conhecimento sobre os desejos do cliente que você consegue construir uma comunicação muito suave. Você consegue manter um fluxo de oratória, você consegue manter uma intimidade com o cliente de maneira harmônica. E qual o grande pilar para você conseguir construir essa liberdade? Um dos principais são as perguntas. O que define a trajetória de uma reunião ou de uma conversa onde está sendo construída a venda de algo é as perguntas iniciais. Tem muitas pessoas que vão vender algo, o cliente chega ou por reunião ou presencialmente e a primeira pergunta que ele faz é o que você quer. Entre o cliente e o vendedor, o que você quer está bem aqui e o cara faz isso. É uma aproximação muito rápida. O cara não está construindo um ambiente. Ele está tendo um atrito muito rápido. Entre esse espaço-tempo, tem que fluir harmonicamente até que você consiga fechar a venda e criar intimidade. Mas qual é a sacada? Em vez de você ir direto ao ponto, você tem que construir um ambiente. Isso é uma sacada que eu até falei no vídeo sobre o método HP. Você constrói um ambiente com perguntas. Você vai moldando o ambiente para que seja mais facilmente você se aproximar dele. Então, qual é a sacada? A primeira pergunta que você tem que fazer para o seu cliente, na minha visão... Caralho, passou uma moto muito louca aqui, mas foda-se, conteúdo gratuito, ninguém liga. O primeiro ponto que você tem que fazer quando você está em uma reunião com o cliente é principalmente a primeira pergunta. Em vez de perguntar algo sobre a venda, pergunte algo sobre ele. Pô, boa noite, irmão, como é que você tá? Fala o nome dele sempre. Boa noite, Eduardo, como é que você tá? Tudo bem? Qual é a profissão do cara? Isso você tem que fazer um estudo antes da venda, se possível. Em alguns casos não tem, mas os que tem, que são a maioria, é que devem ser feitos. Se o cara é um médico, você sabe um pouco sobre a vida dele, chega no cara perguntando sobre a vida dele, se aproximando, criando um ambiente para que a aproximação seja harmônica. Boa noite, Eduardo, como é que você tá? Foi correria o seu plantão? Explica um pouco como é que tá a sua rotina. O foco das suas perguntas não devem ser para venda inicialmente, devem ser para o cliente, porque pessoas se aproximam de pessoas e não de objetos. Então o truque está em focar no cliente. Boa noite, Eduardo, como é que você tá? Tá correria no plantão? Onde é que ele mora? Por que a gente não vai perguntar um pouco sobre a política do local, sobre as condições? Ah, Eduardo, tá muito quente em Fortaleza, né? Vai puxando assunto, vai entendendo o que ele quer. E uma sacada muito boa que eu sempre faço é tirar nota das palavras que geram impacto no cliente. Pô, se você está conversando com um cara e você consegue criar um ambiente harmônico até chegar ao ponto de você falar: ô Eduardo, o que é que você está precisando? E quando ele fala isso, ele responde da seguinte maneira: ô Guilherme,
eu tô querendo muito crescer a visibilidade do meu negócio. Você percebe que teve uma alteração de som quando ele foi pronunciar crescer. Então o que você vai fazer? Pega a palavra crescer, você vai pontuando sempre na sua fala. Em vez de você falar, Eduardo, eu tenho várias estratégias para você ampliar o seu negócio, você risca ampliar, tira e substitui por crescer. Mas por que isso? Porque sentimentalmente essa palavra gera mais impacto na mente do cliente. Ou seja, quanto mais você se projeta no lugar do cliente, você consegue entender essa simbologia de palavras e de desejos. Com isso você vai trabalhando, escuta bastante o que o cliente fala, o que ele quer. Ele quer tal coisa, pega a palavra que ele falou sobre o que ele quer. Circula aquela palavra e vai colocando na oratória. Tá conversando sobre uma coisa, sempre vai encaixando. Não, se a palavra que ele falou, que mudou o tom de voz dele, foi crescer. Eduardo, eu tenho várias estratégias que possibilitam o crescimento da sua loja. É claro que para a gente crescer é necessário grandes esforços, mas a equipe é muito preparada para possibilitar tudo isso para você. Então fique tranquilo que o crescimento é o nosso foco. Repite a palavra crescimento 3 vezes, porque eu sei que a palavra gera uma sensação simbólica e sentimental nele de impacto, de desejo, de ânsia. Então isso vai sendo trabalhado. Então o que é criar ambiente de liberdade? É primeiramente você criar uma intimidade. Se o cara é médico, se o cara é jogador de futebol, se o cara é advogado, faça perguntas sobre o que ele gosta de falar. As pessoas gostam de falar sobre si, então uma boa maneira de contornar essa situação é perguntar para ele: opa, irmão, tudo bem? Como é que você tá? Tá correria os plantões? Tá muito correria, cheio de processo, né? Eu tenho até um primo que é advogado, tá se formando agora, até queria perguntar a sua opinião. Na sua visão, quais são as melhores faculdades de direito no Brasil? Onde é que você se formou? E por que você escolheu a área criminalista? Você sempre gostou desse aspecto e tal? Porque tem gente, né, que vai criando gosto. Você já foi de cara ou foi construindo esse desejo pelo setor de criminalista, né? Que no caso seria advogado, se ele fosse advogado. Aí o cara vai começar a se abrir. Não, é porque eu desde pequeno eu gostei ali, meu tio era advogado. Ah, seu tio era advogado, interessante, eu também tenho um tio advogado. Mesmo tu não tem um tio, ninguém liga se tu tem um tio ou não. Só para construir ali, né, uma comunicação. Isso é criar liberdade. Tem um truque muito bom, que é o quê? Vamos lá. Entre esse espaço, imagina que tem uma borda aqui e uma borda aqui. É o espaço entre o início da comunicação e a venda. Jamais leve o cliente em linha reta, porque dificilmente ele vai fechar. Porque não tem comunicação, não tem liberdade. Liberdade é isso. E como construir essa liberdade? Vai para cima. Qual a pergunta que te tira da linearidade? A pergunta é: opa, como é que você tá? Você sempre gostou de medicina? Por que você escolheu essa área? O cara vai comunicando, vai fugindo do assunto central que é a venda. Vai tendo essas flutuações de assunto que especificamente coordenam pouco a pouco em direção da venda. Isso é ter liberdade. Jamais queira vender de forma uniforme. Crie variações. Ah, como é que você tá? Tá muito calor aqui em Fortaleza, né? Você sempre se interessou por advocacia? Ah, vai se soltando então. Ah, então peguei. Eu tava até querendo fazer uma viagem para Orlando. Você já foi, eu vi umas fotos no seu Instagram. Você curtiu lá? Tem um restaurante para indicar? Vai criando essas flutuações de comunicação, mas sempre voltando para a venda. O cara solta. Qual é a ideia? Você flutua. Ah, o que você gosta de fazer? Um exemplo. Essa pergunta é muito subjetiva, seja mais específico. Ah, você gosta da área. O que você mais precisa para se destacar na área criminalista dentro da advocacia? Ah, eu preciso muito de um marketing pessoal, entendeu? Porque assim, eu tenho um amigo, o Fredo, que ele nem tem tanto conhecimento como eu, mas o marketing é tão bom e isso aumenta muito o valor dele. Se a palavra que ele falou intensamente for valor e visibilidade, como no começo, você vai trabalhando nisso. Você puxa a flutuação. Ah, entendi. Sempre tem um amigo Fredo assim que realmente não é o melhor na área, mas é o mais desenrolado, né? Sempre tem alguém assim. Eu também tenho um amigo assim que, tipo, dentro da minha área nem é tão bom, mas pelo marketing dele cresce muito. Mas fique despreocupado, porque com o marketing que a gente vai oferecer para você, é certeza você crescer pouco a pouco e a cada dia você se aproximar mais de uma pessoa de autoridade. Porque isso é uma construção que vamos fazendo pouco a pouco, através de conteúdo, geração de valor, vamos segmentar o seu público, definir uma persona e vamos trabalhar. Ou seja, a gente fez a flutuação, ele falou sobre o amigo dele que não está
centralizado na venda, eu peguei esse desvio da linha direcional para venda e voltei para venda. Ele falou sobre um amigo, tem alguma relação com a venda? Tem, mas não está uniformemente direcionado para venda. Teve essa flutuação, eu peguei essa flutuação e voltei. Ah, mas não se preocupe, com o nosso trabalho de marketing direcionado, com geração de conteúdo, parcerias, estratégias de crescimento, tráfego pago, você vai cada vez mais se aproximar de uma pessoa de autoridade, como o Fredo. Peguei efeito comparativo entre o que ele falou. Uma das sacadas muito foda é o que? Você sempre fazer o que? Referências comparativas. Com a sacada, quando eu vou vender alguma coisa, eu sempre deixo exatamente claro o que eu estou vendendo, quais são as vantagens e o que a pessoa vai ganhar com aquilo. Exemplo, estou vendendo aqui uma identidade visual para um médico. Vou pegar e vou falar, a nossa identidade visual é muito completa. Ela vem com a logo e variações da logo. Com a sacada, eu vou explicar para ele, através de referências comparativas, o que é variações de logo. Por exemplo, eu pego, você conhece a marca de roupas Armani? Ele tem aquele azinho com X, aí tem outras variações do Armani, aí tem o Exchange, tem várias variações. Isso é as variações de logo, isso é a identidade visual. Ou seja, eu estou pegando um lapso de dúvida do cliente e interligando com referências para ele ter mais clareza sobre aquilo. Então, o que é construção de ambiente? Lembre que existe um ponto de início da comunicação e o ponto de venda. Jamais vá direto, vá flutuando. Exemplo. Fala, seu Jorge, como é que você tá? Tudo bem? Tá muito calor aqui em Fortaleza, né? Mas assim, com nossos serviços de energia solar, aquecedor, você não vai ficar com calor, voltou pra linha da venda. Mas agora você torce pra qual time? Flutuou na comunicação. Você é flamenguista? Eu também sou. Melhor ainda que a gente vai fechar negócio mais fácil, voltou pra venda. Vai tendo essas flutuações até concretizar, fechar a intimidade e money na caixa, beleza? Esse é o primeiro pilar. Cria um ambiente tranquilo, com flutuações de comunicação direcionadas para venda. Tem bem mais coisa para falar sobre isso, mas eu não vou me estender aqui. Tem várias estratégias para você alcançar isso, mas isso fica talvez para um vídeo mais profundo, mais específico, direcionado para construção de ambiente. Tranquilo? Agora vamos para o pilar 2. O pilar 2 é o que? Faça das palavras sua armadura. Qual é a sacada das palavras? Dentro das palavras tem um truque muito interessante. Parece que não tem tanta diferença, mas se você for analisar palavras semelhantes, elas causam um efeito muito diferente. Uma das coisas que eu venho me protegendo há algum tempo atrás, 5, 6 meses, é o que? É a palavra acho. A palavra acho é muito perigosa. Como é que é isso? Você está vendendo algo e o seu cliente tem um desejo. Eu quero aumentar minha visibilidade. Qual é a sacada? Você jamais pode prometer algo que não pode entregar. Esse é um fato. Então, em vez de você falar assim, Dr. Cláudio, eu acho que se você fechar com a gente consegue aumentar a sua visibilidade em muito. Troca a palavra acho pela palavra creio. Creio e acho têm uma relação muito semelhante. Você tem fé que algo vai acontecer. Isso é acho e isso também é creio. Mas agora, passa muito mais autoridade a palavra creio. Como é que funciona? Cláudio, eu creio que se você fechar com a gente vai conseguir aumentar em muito sua visibilidade. É totalmente diferente de Cláudio, eu acho que se você fechar com a gente vai aumentar muito sua visibilidade. A forma interpretativa como as palavras se projetam na mente do cliente é totalmente diferente. Então sempre busque utilizar palavras concretas e palavras sólidas. Um exemplo de palavras que dá para você utilizar, trocar. Tem várias, mas isso você vai pegando com o hábito, principalmente de leitura e com o hábito de relacionar palavras boas com palavras melhores. Isso é uma construção intelectual que você vai fazendo aí no dia a dia. Mas em primeiro plano, seria a palavra acho, sendo substituída por creio. A segunda, uma das coisas fáceis de falar, é o que? Transcender. É uma palavra muito bonita e muito forte. Em vez de você falar, Dr. Cláudio, a gente vai superar as expectativas, você pode pegar e falar, Dr. Cláudio, eu creio muito que vamos transcender suas expectativas. Ou, exemplo, você está falando aqui de comunicação, é muito interessante você falar a palavra se projetar. Em vez de você pegar e falar assim para o seu cliente, mas se você estiver oferecendo um serviço, né?
Ah, não, fico despreocupado porque aqui a gente entende muito bem ali do seu público, né? Do seu paciente, do seu cliente. A gente sempre busca se colocar no lugar dele. E isso é uma pontuação. Outro exemplo. Ah, doutor Cláudio, a gente entende muito sobre o seu cliente. A gente está sempre se projetando no lugar dele para entender as interpretações e as sensações que ele está em busca no dia a dia, né? Para que, com isso, a gente consiga conquistar cada vez mais a compreensão sobre o seu cliente. Ou seja, busque substituir palavras de fácil acesso por palavras sólidas e que gerem um impacto interpretativo. O que diferencia uma pessoa com oratória boa é o quê? Fluxo de raciocínio, fluxo de oratória, palavras impactantes, gesticulação e algumas outras coisas, né? Que em conjunto vai criando esse ambiente interpretativo de qualidade, uma eloquência na oratória. E terceiro ponto é o quê? Construa e decida. Na Alio, né, que é a minha agência de marketing, eu estou treinando alguns representantes. Um abraço aí pro Gabriel possivelmente vai assistir esse vídeo. E uma das coisas que eu vejo que muitos vendedores têm dificuldade, isso nos vendedores que eu estava assessorando, né? Claro que eu não sou um mestre das vendas, mas pelo pouca experiência que eu tive ali, uma das dificuldades é o quê? O cara consegue criar um ambiente, ele consegue criar essas flutuações até chegar na venda e fechar, mas ele tem medo de fechar. Quando tu foge muito da venda, tu acaba se distanciando. Aí na hora de fechar, tu tá aqui, a venda tá aqui, tu tá fora da venda, perdeu a venda. Então qual é a sacada? Sempre vai construindo um ambiente, vai flutuando, mas cada vez mais vai se mantendo na venda. Ou seja, flutuando, mantendo, até que as suas flutuações sejam dentro da linearidade da venda, para você fechar. Ou seja, construa um ambiente e marque um ponto. Ah, daqui, em tal momento, quando eu sentir que ele tá pronto, eu vou falar, ó, o preço é R$300, o preço é R$500, o preço é 800, vamos fechar? Bater a mão na mesa e fechar, porque se você ficar prolongando, fica chato, cansativo, a pessoa se cansa. Então qual é o terceiro ponto? Construa e decida, construa um ambiente bacana de liberdade, de conhecimento, de autoridade, e quando você sentir que ele está pronto, não hesite, bate na mesa e fala, o preço é tal, vamos fechar, o que você acha? Sempre venda perguntando. Então, galera, esse foi um vídeo bem rápido. Eu não costumo gravar muito conteúdo, mas a galera curtiu muito o primeiro. Então, se você quer que eu grave mais conteúdo, deixa aqui nos comentários. Ou melhor ainda, manda um DMzinho lá no Instagram da Alio ou no WhatsApp. Se esse vídeo gerou valor pra ti, tamo junto, meta batida, vamos pra cima. E é isso aí. Valeu! See you.